Ah, Eric, eu ouço muito falarem sobre um negócio de aparelhamento, mas eu não sei muito bem o que quer dizer isso, de aparelhamento. Bom, deixa eu explicar para você o que quer dizer aparelhamento. Ahn, a República, ela tem três poderes. Você tem o poder judiciário, que basicamente é o STF, e os tribunais, né? Tudo aquilo que faz é responsável por fazer a, o povo em geral cumprir a lei. E você tem o poder legislativo, que tem a finalidade de representar o povo, Congresso, e cooperar para a produção das leis. E você tem o executivo, que basicamente são os governos, né? Basicamente o governo o presidente da República, né? Os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios. E quando você vê uma república com os três poderes, você de uma certa forma já percebe que esses três poderes servem para limitar o outro poder. Ou seja, você tem todos os poderes limitando cada um deles. O legislativo vai ser uma limitação ao executivo e ao judiciário. O judiciário vai ser uma limitação ao legislativo e ao executivo. E o executivo vai ser uma limitação ao legislativo e ao judiciário. Então, esses poderes eles acabam atuando como freios de contrapeso um com o outro. E o que acontece? Esses três poderes, né, essa forma de república, uma certa forma organizada por Montesquieu, né, é nada mais nada menos que pensada para que o poder ele não seja exercido apenas por um poder, porque aí você corria risco de tirania. Agora, quando você tem três poderes, você de uma certa forma equilibra o poder, diluindo ele nesses três. Acontece que quando você quer tomar um estado, você precisa tomar os outros dois poderes, né? Então, vamos supor que um presidente da República, ele tem o interesse de tomar o Estado, porque com o Estado tomado, ele tem passe livre para qualquer projeto de poder que ele tenha. Entende? Tem aquelas pessoas, aqueles governantes que têm um plano de governo, que de fato têm um interesse em levar o país ao próximo nível, e tem determinados representantes que eles, de uma certa forma, têm um plano de poder, que simplesmente tem o objetivo de tomar o poder. Então, para tomar o poder, ele vai ter que tomar os outros dois poderes, porque ele é só o executivo, o presidente da República. Então, ele precisa tomar os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário. Para que ele possa tomar os outros dois poderes, ele vai precisar fazer o aparelhamento. O que é o aparelhamento? Ele, de uma certa forma, vai trazer esses dois poderes como uma base aliada e não mais como freios de contrapeso. Esses dois poderes, o legislativo e o judiciário, eles não vão mais atuar como limitadores do poder executivo, mas eles serão cooperadores com o poder executivo, mas cooperadores fiéis, no sentido de não atuarem contra determinadas propostas, mas sim levar toda a agenda para frente. Toda vez que isso acontece, você tem o aparelhamento dos poderes do Estado, que vai se seguir pelo aparelhamento das instituições. As polícias, por exemplo. Entende? Pode, inclusive, haver o aparelhamento das Forças Armadas. Aí, quando chega nesse nível, o governante ele já tem todo o poder para ele. Basicamente, se saiu de uma democracia, porque o poder mais não se concentra no povo, agora se concentra no líder. E ele basicamente vira o que é conhecido como ditador.
sempre que um indivíduo ele aparelhar os poderes da República, ele tem um projeto ditatorial. Toda vez que o indivíduo aparelhar os poderes da República, ele tem um projeto ditatorial. E hoje você vê um aparelhamento claro do Supremo Tribunal Federal. Né? E isso é um grande problema. Por quê? Isso revela que o indivíduo ele não tem um plano de governo. Ele tem um plano de poder. E isso é perigoso. Isso é bem perigoso. Porque aí, hoje, né, você tem meio que um surto psicótico de pessoas dizendo que existe uma democracia. Ai, meu Deus do céu. É de uma loucura muito grande isso. É de uma loucura muito grande. É de quem não está vendo as coisas acontecerem de fato. É de quem não está vendo as coisas acontecerem de fato. Não existe uma democracia onde uma oposição não possa ser um opositor. Não existe uma democracia onde uma oposição não pode levantar questionamentos sobre certas instituições de um Estado. Não existe uma democracia. Se o povo é o poder, ele tem total direito, inclusive assegurado pela Constituição, de poder questionar certas instituições do próprio Estado. Ele tem esta liberdade, é conferida a ele pela Constituição com uma das liberdades individuais. Ele pode fazer isso. E se isso lhe é tolhido, é porque você já não tem mais uma democracia. Entende? Às vezes, né, você vê as pessoas que de uma certa forma se identificam mais com a esquerda, né, comemorando o fato do tolimento da liberdade daqueles que se denominam como da direita, né? Aonde você vê de uma certa forma uma comemoração por uma certa liberdade individual tolhida pelo outro lado. E a verdade é que hoje é com seu opositor, mas amanhã é com você. E é difícil as pessoas perceberem isso, que hoje é com aquele o qual eu vejo como um opositor de ideias completamente diferentes das minhas, de projetos diferentes dos meus. Hoje é com ele, mas amanhã é com você. Amanhã o problema que hoje é do outro baterá na sua porta. Sabe por quê? É muito simples. Quando o Estado avança sobre as liberdades individuais, ele não para. Por quê? Porque todo o governante, né? Existem as exceções? Existem, mas a maior parte dos governantes e a maioria dos governantes do Brasil sempre tiveram projetos de poder. Sempre tiveram projetos de poder. Sempre. Queriam o poder. Por quê? Porque o poder lhes confere poder, obviamente. Não é? E o poder traz uma série de benesses, como o enriquecimento, por exemplo. O enriquecimento individual. O enriquecimento individual, não de uma nação. É engraçado, né? Que você vê que os pais dos pobres no Brasil é um dos homens mais ricos. Ai, meu Deus. É engraçado, né? É engraçado isso porque eu fico imaginando.
eles devem rir da cara dos brasileiros, porque não é possível. Não é possível mesmo. O nível de cegueira é altíssimo. E a gente vai ter problemas. A gente vai ter problemas com esse nível de cegueira. Sem dúvidas. Então, o aparelhamento é isso. O aparelhamento é quando um determinado poder dos 3 poderes decide aparelhar os outros 2 poderes para cooperar com a sua agenda de poder. E, de uma certa forma, você não tem mais uma república. Né? Você não tem mais uma república. Ali você se torna um Estado. Como o rei Luís XIV da França. Eu sou o Estado! Ele era porque ele era o rei. O rei tinha poder absoluto numa monarquia absolutista. Diferente da monarquia inglesa na época, que era uma monarquia constitucional. Onde você tinha, de uma certa forma, a participação de um parlamento. Né? Que, de uma certa forma, representava os interesses do povo. E você sabe, né? Interesses do povo. Que nada são os meus interesses. Né? Lógico, sempre tem as exceções, sempre tem aqueles que de uma certa forma querem representar o seu povo, mas muitas vezes ele acaba sendo engolido por um sistema corrupto, e esse sistema corrupto acaba de uma certa forma seduzindo ele. E por que seduz ele? Porque o sistema corrupto usufrui de muito dinheiro, é muito dinheiro que rola. Bom, se você acompanhou a Lava Jato, você já deve ter percebido isso. Não é? Todo aquele esquema de corrupção que está muito bem documentado na série do Padilha, que está lá na Netflix, O Mecanismo. Sugiro você assistir. Sugiro você assistir, que todo o esquema da Lava Jato, conduzido pelo juiz Sérgio Moro, está documentado lá. E mostra toda a operação que era feita, utilizando as empreiteiras, né, para lavar dinheiro. E era muito dinheiro lavado, não é? E isso, de uma certa forma, botava muito dinheiro no bolso de todos. Quem entrou no esquema, enriqueceu. Eric, mas eles devolveram o dinheiro depois. Negativo, devolveram muito pouco do que roubaram. Onde o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva era o mandante, era o chefe. Só para você ter uma ideiazinha, ele era o chefe, era ele que mandava, mais conhecido como Nine. O próprio... Eric, mas isso não é verdade. Não é verdade, amigo. Pega os vídeos. Isso foi crime confessado na época. Tem material no próprio YouTube, onde as pessoas, né, os participantes do esquema estão ali confessando, dizendo, que basicamente eles estavam sob juramento e eles tinham que dizer a verdade. E foi entregue, cada um ali. E teve, agora eu não sei quem foi, não lembro o nome do cara que falou, mas ele fala, ele era conhecido por esse gesto e pelo nome Nine. Número 9 em inglês, não é? Uma mão tem 10 dedos, mas o Lula tem 9. Quer dizer, 2 mãos tem 10 dedos, mas o Lula tem 9 com 2 mãos, não é? Acredito que a referência tenha sido essa. Mas, de qualquer forma, era isso que acontecia. Mas o brasileiro, né, é uma memória curta ou algum problema mnemônico, né, acaba esquecendo muito rápido e dá no que deu. Mas é isso aí. É bom relembrar, porque o povo brasileiro ele merece mais. O povo brasileiro merece muito mais. Merece uma economia liberal, uma economia que cresce,
que avança, que lhe traz empregos de ponta, de altíssima qualidade, merece índices de criminalidade menores, né? E basicamente você teve 16 anos disso, que agora se repetirá com mais 4. E nada novo de novo. Nada novo. Vai ser uma reprise de 16 anos de um país atrasado, 16 anos de retrocesso, não é? Tempos em que quem era pobre continuou pobre, ou ficou mais pobre ainda. Brabo. Brabo. Mas é isso aí. Aparelhamento do Estado é isso.